Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Podcast número 43. Conversas rasas. O papel do diálogo na qualidade do seu florescimento. Bem, pessoal, é muito bom estar aqui de volta com vocês para conversar sobre diálogo, sobre conversas. Este é um ponto muito importante e antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de dizer que o podcast completou mais de um ano e está crescendo bastante. Tem ouvintes em mais de 45 países, 48 no total, e quase 400 cidades diferentes. Então, é uma base de ouvintes grande. Eu estou bastante feliz com esse crescimento e espero muito que estes podcasts tragam uma direção, um aprendizado para vocês todos. Eu estou trabalhando bastante para tentar aumentar um pouco o número de episódios dentro do meu ritmo, do que é possível, considerando a limitação física que eu tenho relacionada à esclerose lateral amiotrófica, né? E no episódio de hoje, o que eu gostaria de fazer é algo que eu faço muito quando eu busco entender a ciência. Eu faço experimentos do pensamento, uso modelos imaginários mentais para entender um problema mais complexo. E o diálogo, a conversa, a comunicação humana, ela surgiu muito provavelmente há centenas de milhares de anos. E, e é uma característica, um fenômeno emergente muito diferenciado em relação aos outros animais, aos outros primatas e mamíferos. O ser humano consegue conversar em um nível que não tem precedentes. Agora, o que a gente observa na vida moderna hoje é cada vez mais uma conversa rasa, superficial, sem um debate, um aprofundamento, um questionamento na hora do diálogo. E muitas vezes a conversa ela simplesmente não tem direção. O assunto a ser conversado está pouco definido, é vago. Muitas conversas parecem dois barcos perdidos à deriva, não tem um diálogo, uma direção. E quando você imagina a evolução humana, imagina que numa tribo de caçadores e catadores, provavelmente o final do dia sempre acabava em volta do fogo. E o fogo protegia do frio, protegia de outros animais, e o fogo também servia para cozinhar e aquecer todas as pessoas, né? Iluminar o ambiente. Então, as pessoas sentadas ao redor do fogo, conversando, deve ter sido um ritual praticamente diário e muito comum na evolução humana. Essas conversas ao redor do fogo durante a evolução humana permitiam que cada um dos membros daquele bando, daquela tribo, se conectasse com as outras pessoas, conversasse a respeito do que aconteceu naquele dia, aprendesse novas informações. As pessoas exercitavam a própria cognição diariamente nestas conversas. Da mesma forma que uma família que tenha a tradição de sentar e conversar a respeito do dia, todo dia no jantar, essa família também vai ter a oportunidade de aprender um com o outro, de discutir ideias, conversar a respeito de diferentes posições, debater posições políticas, questões de saúde, questões financeiras, etc. Então, esse ritual diário de uma conversa que aconteceu por milhares e milhares de anos ao redor do fogo e que até há poucas décadas atrás, principalmente dentro de famílias mais saudáveis
e grupos que se encontravam e conversavam frequentemente, isso trouxe um desenvolvimento humano para essas pessoas. Conversar estimula a reflexão, refina a comunicação, refina o pensamento crítico, cria aprendizado, conecta pessoas. De uma certa forma, a conversa é a forma como os seres humanos se conectam. E a superficialidade de muitas conversas modernas, o que a gente observa nos dias de hoje, decorre de uma confluência de vários fatores. Primeiro, várias pressões cognitivas, né? Sentar e deliberar e conversar e refletir requer um certo treinamento, uma certa disciplina, requer atenção. Se você tem uma atenção destreinada, ou pelo contrário, você está ativamente treinando a sua desatenção, olhando posts de 90 segundos por horas a fio todos os dias, você não vai conseguir colocar esta atenção no diálogo, na conversa, por tempo suficiente para que esta conversa seja produtiva. Então, existe uma certa pressão que ocorre hoje por causa da falta de habilidade cognitiva, atenção mesmo, a top-down attention, a capacidade de focar a atenção num assunto e filtrar distrações. Isso é uma habilidade que pode ser treinada e cada vez menos as pessoas conseguem fazer isso. Além disso, você tem causas sociais e causas tecnológicas também que desestimulam uma conversa mais profunda, com nuances e uma compreensão mais profunda do assunto a ser conversado. Estes fatores todos favorecem velocidade, automatismo na forma de pensar. As pessoas muitas vezes não falam o que pensam, elas repetem slogans memorizados, de tão automático que está o pensamento. E essa simplificação, essa automatização da forma como a pessoa pensa, que favorece o sistema 1, não o sistema 2, vai diminuir muito a capacidade de cada um de nós de entender a complexidade, de entender a ambiguidade e de refletir sobre problemas mais difíceis, complexos. Ou seja, a pessoa perde a capacidade de fazer uma análise mais profunda. Um dos motivos que isso acontece é uma sobrecarga cognitiva, né? Todo mundo hoje está exposto a tanta informação que é difícil você parar a sua atenção, que é o esforço mais sustentado no sistema 2, que é o pensamento deliberativo, analítico, sistemático, e que metabolicamente falando, caro, né? Você gasta energia para parar, prestar atenção e refletir a respeito do problema. A grande maioria das pessoas está no sistema 1, que é o rápido, intuitivo, automático e cheio de vieses, cheio de heurísticas. Ou seja, é um software que não está sendo corrigido. A forma como as pessoas pensam no sistema 1 não tem um exame deliberativo dos vieses, da qualidade das informações, da qualidade da análise, etc. Outro ponto importante que previne as pessoas se aprofundarem num diálogo de qualidade é a aversão à ambiguidade e incerteza. Isso é uma coisa que eu observo muito quando eu estou mentorando as pessoas. Elas gostariam que eu desse as respostas de uma forma clara, objetiva, direta, e eu sempre faço análises que geram certa ambiguidade, geram certa incerteza, explora diferentes cenários. E isso é algo que frustra muitas pessoas que eu mentorei, frustrava, né? Hoje em dia eu percebo isso rapidamente e eu levanto a bola, eu questiono esse ponto. Você
se sente frustrado ou frustrada diante da ambiguidade, então você tem que lidar com essa emoção para poder ter a paciência de deliberar a questão com qualidade. E para você ter uma conversa, um diálogo em que você não vai pular nas conclusões, você vai refletir cada ponto com calma, você tem que resistir ao impulso de querer fechar a questão. E você observa muito isso nas conversas, as pessoas se frustram quando a conclusão não acontece rápido. Por quê? Porque elas querem essa conclusão para não ter que lidar com a ambiguidade, com a incerteza. E o cérebro acha isso difícil, lidar com a ambiguidade, e procura closure, em inglês, né? Procura fechar a questão. Cognitivamente, eu fechei a portinha, está resolvido, já entendi o problema, vamos para a próxima. E quando você não fecha essa questão, não conclui e está aberto a uma análise mais ambígua, mais incerta, mais cheia de nuances, você cria frustração em muitas pessoas. E aí você frequentemente é acusado de ficar em cima do muro, não agir, fica enrolando, etc, etc. Porém, é importante entender que há um equilíbrio entre decidir e analisar com calma. E esse equilíbrio requer um treinamento cognitivo. Você precisa saber pensar criticamente para ter um diálogo sofisticado, para ser honesto. Então, isso é um ponto importante. Além disso, muitas conversas você observa os vieses todos. Então, as conversas a pessoa quer que você confirme os vieses que ela tem e não gosta ou se frustra quando questionada ou analisada de uma forma um pouco mais profunda. Outro ponto importante que previne um diálogo de qualidade é a dinâmica social. Quando você questiona uma posição, você pode criar um certo desconforto. A análise crítica e profunda geralmente envolve desafiar os pontos de vista do interlocutor, da pessoa que está discutindo ou falando. E isto pode criar tensão ou conflito. A maioria das pessoas prioriza a coesão social para evitar o confronto. Então a conversa fica superficial porque é uma forma segura de interação que permite às pessoas se unirem em torno de narrativas simples e compartilhadas sem correr o risco de desacordo, de conflito. Porém, sem um certo conflito, sem um certo debate, não há aprofundamento, não há questionamento, não há aprendizado. Isso é fundamental. Se você observar cientistas de ponta ou médicos em centros de qualidade, o debate é profundo. Eu acredito que em qualquer área onde você observa alguém com treinamento científico profundo, na hora do debate, essas pessoas frequentemente se sentem muito confortáveis com o debate, com um certo conflito intelectual. Isso é fundamental. Outro ponto importante na dinâmica social que não permite o diálogo se aprofundar, que torna as conversas cada vez mais rasas nos dias de hoje, é a importância do status social. A pessoa não quer ser questionada porque isso é algo que pode ameaçar a posição social desta pessoa. Recentemente, eu tive conversa com uma pessoa bem conhecida e que queria debater em relação a um assunto sobre a inteligência artificial. E nessa teleconferência, conversando com essa pessoa, eu questionei vários pontos. Questionei o fato da inteligência artificial poder estar dentro de uma bolha, que a utilização da inteligência artificial está deixando a desejar em algumas áreas, que a qualidade do produto entregue pela inteligência artificial é bem mediano, etc, etc. Então, eu questionei vários pontos da narrativa dessa pessoa
E deu para perceber que a questão do status social, do comando, pesou bastante nesta conversa. Então, eu percebo que frequentemente as pessoas querem se posicionar de uma forma bem convicta, porque essa convicção, de uma certa forma, demonstra liderança, demonstra comando, ou seja, demonstra uma certa posição social. E o diálogo analítico sistemático que questiona posições pode desmoronar essa posição social. E no Brasil, um país extremamente social, isso fica bem evidente. Outro ponto importante é que muita gente não tem a humildade intelectual de aprender, né? Você tem que aceitar que você pode estar errado. Dias eu estava conversando com uma líder, uma pessoa muito inteligente, muito, que eu respeito, a respeito de aspectos relacionados à cultura brasileira, e vários pontos eu estava enganado. E eu aprendi bastante naquela conversa. E eu acho que isso é fundamental. A boa conversa não é aquela que você está certo ou certa. A boa conversa é aquela que você aprende e aprofunda a conexão social. Então, eu acho que isso é um ponto importante na hora de entender a qualidade dos seus diálogos. Olhando para o seu dia e para as suas conversas, quantas destas conversas realmente aprofundaram as conexões sociais que você tem? Quantas destas conversas fizeram você mudar de direção, você aprender algo, você olhar a perspectiva que você tem de uma forma nova, mudar de perspectiva, ou seja. Então, quando você aprende, muda de posição, percebe que você errou em alguma coisa, observa ou faz uma análise de uma forma mais cheia de nuances, mais sofisticada, entende ambiguidades que antes você não via e aprofunda o relacionamento social, essa conversa valeu a pena, né? Mas, infelizmente, poucas conversas atingem este critério. Além disso, a mídia social realmente está acabando com o diálogo, isso é triste, né? As plataformas, elas ficam focadas em soundbites, né? 90 segundos de conversa, e realmente não aprende nada. Você fica basicamente ouvindo declarações simples, altamente emocionais e que buscam causar uma polarização. E, além disso, as plataformas digitais são otimizadas para o engajamento, para o clique, para compartilhamento, para trazer comentários. Quando você cria polêmica, você vai ter mais compartilhamento, mais comentário. Mesmo que o comentário seja negativo, você vai ter mais clique. Então, se você falar uma coisa absurda, ou nova, ou surreal, é melhor do que falar algo óbvio, ou algo baseado em evidência, ou algo claro, simples e direto. Os algoritmos promovem ativamente o conteúdo que faz barulho, porque maximiza o tempo gasto na plataforma, né? E também há uma sobrecarga das informações, que eu já falei há pouco tempo, e o reforço das câmaras de eco. Os algoritmos garantem que as informações que cada um consome sejam baseadas em narrativas superficiais que já se alinham com as visões anteriores. Quanto menos diversidade no que você consome, melhor para engajamento, mais focado é o algoritmo. Ou seja, o objetivo não é criar diversidade de perspectiva, é criar uma câmara de eco. E isso é uma consequência natural, porém não intencional. Tá? Não vou dizer que há uma conspiração mundial para criar câmaras de eco. Não, o objetivo é criar o maior número de cliques, e para criar cliques você tem que criar algo emocional, algo que cause raiva, medo, alguma emoção, alegria, tristeza, amor, qualquer uma, mas algo que seja emocional. Se você está descrevendo algo basicamente lógico, sem uma carga emocional, você não vai gerar o mesmo número de cliques que algo mais polêmico. Então, o que acontece? Os algoritmos tendem a navegar na direção das ações que geram mais clique.
E isso gera as câmaras de eco como consequência natural. Isso é um ponto importante. Para você entender se você está na direção certa, um dos marcadores da saúde do sistema, ou seja, da saúde das interações e das conexões e das ações e dos hábitos que você tem, depende da qualidade do seu diálogo. E esse é um ponto que eu gostaria de reforçar. Você quer saber se você está na direção certa? Reflita a respeito da qualidade do seu diálogo. Esses dias eu tive uma conversa maravilhosa com uma pessoa que eu adoro, um jovem, e a gente conversou sobre assuntos filosóficos, basicamente. A gente ficou conversando um bom tempo sobre questões filosóficas, assim, não filosofia em si, mas debatendo eh, certos desafios que a gente observa na vida moderna, principalmente em relação a como tomar uma decisão para aconselhar um amigo. E essa conversa foi muito boa, foi quase uma hora de um diálogo bem intenso, com duas perspectivas bem diferentes, mas que trouxe um aprendizado grande para nós dois. E isso é uma coisa tão boa para a conexão entre as pessoas. Esse diálogo rico, ele traz uma conexão muito profunda entre as pessoas. Está enraizado na história do ser humano, nas conversas que a gente teve ao redor do fogo por dezenas, talvez centenas de milhares de anos. A gente sentava em volta do fogo, junto com as pessoas que viviam e frequentemente eram parte da nossa família ou amigos, e dividia a vida nestes debates, nestas conversas, aprendendo um com o outro o tempo todo e permitindo com que estas conversas trouxessem conexão, trouxessem proximidade entre cada uma dessas pessoas. Isso também vai trazer conflito, debate, perspectivas diferentes, mas saber conversar e aceitar uma posição diferente da sua é uma demonstração de inteligência emocional. Eu discordo plenamente com o que você pensa, mas mesmo assim eu entendo a sua perspectiva. E essa questão de você ter uma perspectiva diferente, discordar daquela posição e ainda assim conseguir conversar, e ainda assim conseguir ouvir o que o outro está pensando e por que que as posições são diferentes, demonstram uma maturidade, uma sabedoria, uma inteligência emocional muito grande. Eu acho que a qualidade do diálogo deteriorando também causa uma queda na qualidade das conexões humanas, uma queda na qualidade do desenvolvimento da nossa cognição. As pessoas não sabem pensar tão bem porque elas não têm esse exercício de refinamento da forma delas pensarem que ocorre nos diálogos, nas conversas. E o efeito cumulativo disso é horrível, né? Horrível. Eu tô, assim, algumas pessoas da minha idade, um pouco mais jovens, um pouco mais velhas, que eu tenho conversado recentemente, estão me assustando pela pobreza do diálogo, pela pobreza da qualidade do debate. E outras pessoas mais jovens, eu estou até surpreso com a qualidade do debate. Eu notei que várias pessoas que estão mais ou menos entre 25 e 40 anos estão tendo uma capacidade de conversar melhor que muita gente que está entre 45 e 60 na minha faixa etária. Não sei por quê, mas eu acho que a ansiedade, a correria, talvez tenha diminuído a capacidade de cada um de conversar, de manter a atenção naquele momento para estabelecer um diálogo de qualidade. Bem, pessoal, é isso por hoje. Por favor, me enviem sugestões, críticas construtivas e perguntas para concluir. Caso você ache que este é um assunto que vale a pena, me siga no Instagram, @caldconexãosapiens, e por favor espalhe essa notícia. Conexão Sapiens, a ciência
desvendando você. Um grande abraço do Caute. PS, eu estou utilizando a inteligência artificial como referência e assistente administrativa, mas eu reviso tudo que a inteligência artificial faz com calma para ter certeza que não tem nenhum erro, nenhuma concepção inadequada ou errada, tá bom? Bem, gente, um grande abraço para todos.